Frágil, aquilo que se quebra, danifica, despedaça com facilidade, ao sofrer um impacto, uma pressão, um manuseio inadequado. No sentido físico, objetos com pouca resistência mecânica, como o vidro, a porcelana, os cristais. No sentido biológico, alguém que possui uma saúde debilitada, alguém que adoece com facilidade, alguém que tem baixa imunidade. No sentido psicológico e emocional, uma pessoa que é emocionalmente vulnerável, uma pessoa frágil, uma pessoa que tem, na sua estrutura emocional, ela se abala facilmente por circunstâncias e situações que ela pode vivenciar e passar. O oposto de frágil, ou o que nós comumente chamamos de o seu antônimo, nós temos aquilo que é robusto, aquilo que é resistente, aquilo que não se quebra com facilidade. Por exemplo, nós temos aqui essa estante, e aqui eu tenho um martelo. E Fábio, eu não vou danificar a sua estante, que é lá da livraria. Isso aqui é robusto, isso aqui é resistente, é uma madeira. Ela leva algumas pancadas, mas ela não se deforma, ela não quebra facilmente, porque ela é resistente, ela é robusta, ela é o oposto daquilo que é frágil, daquilo que facilmente se quebra, daquilo que com o impacto, com algo que ela venha sofrer, com algo que possa cair no chão ou que alguma outra situação que venha exercer uma força sobre ela, facilmente se quebra. Esses dias eu assisti um podcast e uma fisioterapeuta falou e usou uma expressão muito interessante. O meu aqui não está passando. Que é o antifrágil. E essa palavra tem se usado em várias áreas do conhecimento. E ela foi desenvolvida, foi cunhada por alguém que se chama Nasser Nicholas Taleb. Ele é um libanês que mora nos Estados Unidos, formado em matemática, mas ele atua muito na área financeira, na área de mercado financeiro. E ele tem alguns livros escritos bem interessantes. Esse livro eu achei interessante pelo assunto que aquela fisioterapeuta tratou, pela temática, e eu fui atrás e descobri que ele que cunhou essa palavra em 2012. Chama antifrágil. E ele tem um livro que chama Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos. Então ele começou a trabalhar que o contrário, o oposto do frágil, não é o robusto, nem o resistente, nem o resiliente, mas é o antifrágil. O antifrágil é aquele que se desenvolve. O antifrágil é tudo aquilo que, quando recebe uma ação, ao invés dele se quebrar, ao invés dele se partir como frágil, ao invés dele receber aquela ação e não se deformar, ao invés dele ir, deitar-se como, vemos as árvores ao vento, depois elas voltam, ali nós temos o símbolo da resiliência. O antifrágil é aquele que, ao receber uma ação, ele se desenvolve, ele cresce. Nós somos um organismo vivo, e essa fisioterapeuta estava falando sobre isso. O nosso corpo, ele não é frágil. O nosso corpo, ele não é robusto. O nosso corpo, ele é antifrágil. Porque aquilo que acontece conosco, aquilo que acontece no nosso ser orgânico, serve para nos fortalecer e nos desenvolver. Então ela estava falando sobre pessoas que fazem atividades físicas e tratam da sua alimentação, e também, ou academia, ou qualquer tipo de atividade física. O nosso corpo, ele começa então a desenvolver-se com aquilo que nós fazemos. Por exemplo, se você vai fazer uma atividade física, qualquer outra coisa, você começa a correr, por exemplo, você não consegue correr 100 metros na primeira, ou às vezes até 50 metros, está meio difícil, não é verdade? Mas se você continuar, o seu corpo vai começar a se desenvolver, e com um determinado espaço de tempo, aplicação, cuidando da sua alimentação, você vai estar correndo 5 quilômetros. E que os seus olhos hoje pode ser até impossível, mas você chega lá. E quando você começa uma atividade física em que você levanta um peso, você começa com 1, 2, 3 quilos ali, depois você vai desenvolvendo, e quem sabe você chega a 10, 15, 20 quilos em determinados exercícios, porque o seu corpo, ele não se quebrou. Ele não apenas foi resiliente, porque se ele fosse resiliente apenas, ele aguentaria 1 quilo, mas sempre estaria no 1 quilo. Mas ele começa com 1 quilo, depois vai para 2, 3, 4, 5. Então ela começa a explicar sobre esse antifrágil.
que nós somos organismos antifrágeis, que nós nos adequamos, que nós nos desenvolvemos e que nós sempre estamos crescendo. E há um texto na palavra do Senhor, em Romanos capítulo 14, que diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra. E que ela fale aos corações dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite, como o Senhor tem falado comigo. E que possamos compartilhar aquilo que o Senhor colocou na minha vida, no meu coração, aquilo que o Senhor trouxe às minhas ideias, à minha mente, e que assim possa compartilhar através do teu Espírito Santo. Usa-nos. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. A nossa série tem tratado sobre o reino de Deus, até que ele venha, é a nossa temática do ano, e nós estamos tratando nos últimos domingos sobre o reino de Deus baseado nesse versículo, que fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Pastor Edson tratou sobre justiça, há 2 domingos atrás. Pastor Rubens falou sobre alegria, nós invertemos a ordem, por conta de falarmos da verdadeira alegria, que é celebrarmos a Cristo Jesus, estarmos com o Senhor. E nós queremos hoje falar sobre a paz. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ela é justiça, alegria e paz. E nessa noite nós queremos então falar sobre o reino de Deus é paz. Vamos repetir comigo? O reino de Deus é paz. O primeiro ponto que eu queria pensar com vocês está aí: o reino de Deus é paz. A paz não vem pela guerra. A paz não vem pela guerra, mas é preciso conquistá-la. Eu pensei em algo de nós estarmos fazendo algumas ilustrações aqui. Eu pensei em 3 elementos. São esses 3 elementos que nós vamos trabalhar com vocês nessa noite. Eu gostaria que vocês fixassem bem. Aqui eu tenho um artefato de guerra, uma espada. E as guerras, historicamente, fazem parte dos seres humanos. E o mais impressionante é que 100% das guerras, tirando os desejos esdrúxulos dos homens, de interesses comerciais, financeiros, elas sempre estão em busca de paz. Elas sempre têm como objetivo a paz. Um dos lados que estão nessa guerra querem ter paz, mas entram em conflitos. Mas eles brigam entre si. E dificilmente nós conseguimos realmente apenas ter a paz a partir de uma guerra. Mas a paz não vem pela guerra. Mas é preciso conquistá-la. Você vive em um mundo em guerra. Um mundo em guerra espiritual, um mundo em guerra emocional, um mundo em guerra físico, um mundo em guerra relacional. Todos os dias nós travamos uma batalha. Todos os dias nós temos conflitos, que às vezes não são conflitos bélicos, mas até parecem ser conflitos bélicos. Há situações de relacionamentos em que as pessoas vivem tão em conflitos e conflituosas que não conseguem mais ter um mínimo de diálogo. Não conseguem mais falar um com o outro. Pessoas que foram casadas por 10, 15, 20, 25 anos e chega um momento que se instala um espírito de guerra, um espírito de controvérsia, algo em que elas não conseguem mais olhar uma para a outra. E há uma disputa ali naquele local. A paz não vem pela guerra, mas é preciso ser conquistada. A paz é preciso ser conquistada. E olha só o que nos diz a palavra do Senhor no Salmo 34, verso 11. Afaste do mal, faça o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Aqui nós vemos um ato em que o salmista está nos falando sobre uma intencionalidade. Primeiro, você deve
buscar a paz. Se há um conflito no seu relacionamento, busque a paz. Se há um conflito com os seus filhos, busque a paz. Não que você deve aceitar tudo o que está tendo posto. Não que as decisões dos nossos filhos ou de pessoas que estão ao nosso redor, nós devemos aceitar pacificamente. Mas nós devemos buscar a paz. Sermos essas pessoas que incentivam a paz. E o segundo momento do versículo fala: empenhe-se para conquistá-la. Empenhe-se para que ela aconteça. Empenhe-se para alcançá-la. E o empenhar-se é nos dedicarmos. Algumas traduções falam em siga, persiga. Sugere que não é algo passivo e pacífico que nós ficamos esperando a paz acontecer. É uma guerra sim que nós estamos travando. É uma guerra que nós vivenciamos, uma guerra emocional. Uma guerra espiritual. Uma guerra em nossos relacionamentos. Mas nós precisamos ser aqueles que buscam a paz. Aqueles que se empenham para que a paz aconteça. Não deixemos com que a paz fuja dos nossos olhos, das nossas vidas. Vamos nos esforçar a buscar essa paz. E olha só o que diz o verso 9 do capítulo 5 de Mateus. Nós estamos aqui com Jesus no Sermão da Montanha. Ele fala assim sobre as bem-aventuranças, e uma delas ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores é diferente de alguém pacífico, daquele que apenas evita as brigas, aquela pessoa que é calma por natureza. O pacificador é um agente ativo. O pacificador é aquele que sempre está pronto a, num conflito, é aquele que fala: gente, vamos deixar disso, vamos parar com isso. Mas ele tem um posicionamento claro, respeitoso, um posicionamento onde mesmo que haja um conflito em que há beiras vias de fato, mas ele está pronto para dizer: gente, esse não é o caminho. Ele tem autoridade para falar sobre a paz, porque ele é alguém que busca a paz, é alguém que se empenha pela paz, é alguém que está pronto a pacificar uma relação. Mas aí nos nossos relacionamentos em casa, por exemplo, com a esposa, nós somos aqueles que, quando eu entro numa briga, pastor, eu não gosto de entrar, mas quando eu entro, eu não quero sair. Eu dou 10 para não entrar, mais 20 para não sair, pastor. E lá em casa, queridos, olha, a minha esposa é uma bênção. Que pensa num cara confuseiro, que sou eu. Esse dia uma pastora falou sobre isso, né? Rapaz, não arruma confusão comigo. Você já ouviu falar dos Smigol? Lembrei dos Smigol agora, do Senhor dos Anéis. O pessoal até hora que me chama dos Smigol. Eu sou um cara ruim. Eu sou um cara chato. E o pior, sabe o que é, Valdemir? É quando eu sei que tenho razão. Sempre eu estou sem razão, né? O pior é quando eu sei que tenho razão, gente. Meu Deus do céu, para me convencer que eu estou errado, essa palavra falou muito ao meu coração. Eu preciso ser muito pacificador. Eu preciso buscar muita paz. Mas você é um cara tão tranquilo. Sou, mas não mexe comigo. Pois é, irmãos. Nós precisamos ser pacificadores, agentes que estão prontos a pacificar, que numa discussão tem que parar um momento e falar: tudo bem, posso até estar certo, mas tudo bem, vamos pacificar essa relação. É isso que Deus nos chama, que em meio a esses conflitos, que em meio a essas guerras, que em meio a esses confrontos, que em meio a situações que fogem do nosso controle, nós precisamos desenvolver essa ação, essa atitude de sermos pacificadores. E minha mãe falava uma expressão muito usual que falava: quando um não quer, dois não brigam. Mas o duro é quando os dois querem brigar. E a gente tem que buscar, como cristão, como crente, como evangélico, como servo do Senhor, ser esse que sempre não quer brigar, irmãos. Que não quer arrumar confusão, que não quer caçar confusão. Não que nós vamos ser bonzinhos, pacíficos. Ah, não, tudo bem, eu sou crente, verdade, tal, não sei o quê. Não é só isso, mas nós precisamos desenvolver a ação de buscarmos a paz nos nossos relacionamentos, nas situações conflituosas.
nas decisões difíceis que nós precisamos tomar, naquilo que nós ouvimos, quem sabe, dos nossos filhos, que dói em nossos corações. E essa semana eu vivenciei algo assim, meus queridos irmãos, que eu me coloquei na visão daquela família, naquele lar, em que há uma situação instalada tão conflituosa, tão difícil para os nossos dias, que eu falei, gente, como lidar com isso? Como tratar esse assunto? Como ser pacificador numa atitude de tanto rompimento familiar, com a casa, com os princípios da palavra do Senhor, com aquilo que nós temos de visão para a nossa vida, através daquilo que Deus tem nos ensinado. Aquilo doeu em mim, queridos. E o Senhor me traz essa palavra. Sermos agentes da paz. Deus te chama a ser esse agente da paz. A paz não vem pelo descanso. Segunda coisa que eu quero pensar com vocês. Eu achei um vídeo bem interessante aqui, que eu queria ver com vocês. Alguém me emprestou esse negócio aqui tão legal, que eu fiquei com vontade de sentar. Falei, pastor Jordão, acho que eu vou sentar, mas eu não vou conseguir sair depois, né? Tem que chamar alguém para me ajudar. E eu achei esse pequeno vídeo que o pessoal da comunicação me mandou. Eu ia colocar um vídeo de um carioca na praia, olhando por mar. Eu falei, mas aí ia ficar muito descarado, né? O presbítero Claudemir. Você vai falar, carioca, né? Não, meus irmãos, os cariocas aqui, nós somos bem trabalhadores, trabalhamos muito de sol a sol, eu sei disso. Mas nós temos a fama, né? Mas eu achei o vídeo de um gaúcho, tomando um chimarrão, não é verdade? Tomando aquele chimarrão, 4h30 da manhã, põe para esquentar, a chaleira começa a chiar ali, toma ali. É um tempo muito gostoso de descanso. Você só chega a dar risada, o pastor Francisco ali, ó. Oh, gaúcho, né? Chega a rir, chega, né? Salivar a boca, né? É um tempo de contemplação. Eu acho fantástico. 4h30 da manhã, 5 horas o cara tomar chimarrão. Meu Deus do céu, eu estou dormindo ainda. 4, 6 horas, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Mas o lugar de descanso, queridos, não é um lugar onde gera paz. A paz, ela não vem pelo descanso, mas a paz, ela vem em conhecer o Deus que nos traz pausa. A paz não vem pelo descanso, mas é preciso pausa para experimentar a paz. Nós precisamos parar. Sabe? Nós precisamos parar. E muitos têm falado que esses hábitos que algumas culturas têm, algumas regiões, a nossa aqui, de parar para tomar um tereré, um tempo do diálogo, da conversa, parar para tomar um chimarrão, né? Parar um tempo é algo precioso. As indústrias, as fábricas, o comércio têm percebido que é importante pausa. E depois a maior produção, é importante ter um tempo para parar. O louvor hoje, Deus nos deu a experimentar algo tão precioso. Mas na música também tem algo muito interessante, nas partituras. Eu estudei um pouco de partitura. Na época ainda do seminário, depois tentei aprender a tocar violão, e não é muito a minha praia, mas eu conheço um pouco assim de olhar. E interessante que numa partitura, e tudo isso que estava acontecendo aqui, se você for olhar na partitura, tem um momento da pausa. Tem um momento em que todos os instrumentos param de tocar. Que é como uma preparação para uma mudança, para o aumento de uma nota. É uma pausa que é necessária e que precisa existir dentro de um escrito musical. E por que eu e você não conseguimos parar? Por que a nossa geração e as pessoas têm vivido o tempo em que nós não paramos? E aí nós estamos sendo influenciados por essa dinâmica, principalmente das redes sociais, que não param. Vocês sabiam que os reels, aqueles vídeos que nós passamos no TikTok e no Instagram, é infinito? Infinito. Você nunca mais vai conseguir parar de ver aquilo lá. Isso é coisa do Satanás. Pode ser. Eu não acredito que Deus criou um negócio para a gente
para nos destruir desse jeito. Tem gente ganhando dinheiro com isso, trabalhando com isso, glória a Deus por isso, é um serviço também, né, um mecanismo. Mas, queridos, cuidado, é preciso ter pausa. É preciso ter pausa, é preciso parar para conhecer o Deus da paz. Olha só o que nos diz a palavra do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, nos diz o salmista no verso 10 do Salmo 46. Aquietai-vos. O aquietai-vos carrega um sentimento muito maior do que apenas o silêncio. É uma palavra que expressa um sentimento que brota do coração, de soltar, de largar, de parar de lutar e descansar nos braços do Senhor. É um sentimento de rendição. É um sentimento de falar: Senhor, não consigo mais. Agora é com o Senhor. E que seja sempre assim. O tempo de pausa para conhecermos o Deus da paz. O tempo de pausa para conhecermos aquilo que o Senhor quer fazer sobre a sua vida. Um tempo de pausa, um tempo de parar, um tempo de se aquietar para ouvirmos a voz do Senhor. E olha só o que diz o salmista no Salmo 131. Senhor, preste bem atenção nessa palavra. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não anda à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Aleluia. Como aquela criança que se aquieta. É uma experiência fantástica quando você vê seu filho chorando, chorando, chorando. De repente ele tem aquele tempo de alimentação. E ele descansa nos braços da mãe. É isso que o salmista reparou, percebeu e falou assim: olha, a minha alma, a sua alma, tem que ser como essa criança, que se aquieta nos braços. Essa pessoa que descansa, que dá uma pausa, essa pessoa que entende que não vem pela paz apenas o descanso, ou o descanso não vem apenas pela paz, mas vem experimentar aquilo que é o Deus da paz. E olha só o que diz lá em Mateus, no capítulo 11, 28 e 29, um texto muito conhecido: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Descanso para a sua alma. Interessante que esses textos que nós estamos lendo, e o texto que nós vamos ler um pouquinho à frente, ele fala muito sobre essa ideia da mente, do coração e da alma. Nós precisamos de descanso, não apenas o descanso físico, não apenas a pausa física, mas essas situações conflituosas, situações de guerra, essas situações que nós vivemos no seu trabalho, no meu trabalho, na sua dinâmica de vida, na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com seus familiares. Isso às vezes consome a nossa alma, consome o nosso ser. Nós chegamos a falar de forma cansado, porque aquilo nos cansa de tal maneira que nós precisamos de um alívio. Quem sabe o fardo está pesado, a carga está pesada, mas o texto diz que Jesus, ele retira o fardo, retira a carga, mas ele não retira por completo que nós vamos lá andar livres, leves e soltos. Não, ele nos põe o jugo. Mas será que não é pior o jugo do que a carga e o peso? Não, porque o jugo é andar junto com ele. O jugo é aquele que colocavam nos animais, e aqui agora na nossa pátio tem um que estava lá no templo sede, em que um animal andava junto com outro animal. Um animal mais novo andava com um animal mais antigo, que já sabia a marcha, ali do boi, do cavalo, do qual animal que seja, e eles andavam junto para aprender o mesmo compasso. E é isso que Deus está falando conosco. É isso que nessa observação Jesus nos deixou como ensinamento, que ele vai colocar um jugo sobre nós, mas ligado a ele, para aliviar o nosso peso, as nossas tensões, aquilo que nós estamos carregando, mas não vai ser fácil,
Porque vai continuar algo sobre a nossa vida, mas Ele estará ao nosso lado todos os dias, até a fundação dos séculos. Ele estará andando conosco, nos ensinando, mostrando qual é o passo certo, qual a marcha certa, qual é o caminho certo. Porque nesse peso que você está carregando, você está sozinho. Mas o Senhor coloca o seu jugo sobre nós. O Senhor coloca o seu peso sobre nós. E assim Ele nos faz andar perto dEle, próximo a Ele. E assim nós caminhamos juntos com o Senhor. E esse texto é interessante porque ele fala que eu vos aliviarei. Para encontrar a paz, não precisamos apenas do descanso físico, mas nós precisamos do alívio que vem do Senhor. A pausa vai nos fazer parar para pensar. A pausa vai nos fazer parar para ouvir a voz de Deus. A pausa tem que nos fazer parar para refletir aquilo que Deus quer falar conosco, para nos trazer alívio. Nós estamos vivenciando uma geração que nunca foi tão falada. E eu não quero nominar isso, que nós não devemos aceitar isso, mas tem se falado demais sobre o estresse, sobre o cansaço físico, sobre a depressão e sobre as síndromes que temos vivenciado, burnout. Por quê? Porque não temos tendo alívio. O WhatsApp, ele nos conectou ao mundo de forma muito rápida e fácil. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque nós vamos cuidar, queridos. Mas na hora do seu almoço com a sua família, tenha um tempo de alívio. Tire o celular da mesa. Ah, pastor, mas eu vou perder dinheiro com isso, tem problema. É melhor ganhar a vida e o reino de Deus do que ganhar R$500, R$1.000, R$1 milhão. Você vai ganhar nessa hora do seu almoço, na sua casa, com a sua família? Que seja. Deus vai te dar em dobro. Porque você vai ganhar o coração da sua família almoçando com eles, não almoçando com o celular, não almoçando com o WhatsApp. Deus vai te dar alívio porque você vai ter um tempo de comunhão à mesa. Seus filhos, ensine eles a usar. Eu resisti. Meu menino foi ter celular aos 14 anos de idade, para 15 anos. Todas as crianças com 2 anos já têm. Nós conseguimos. Ele era um esquisito virtual, né, entre a galerinha dele lá. Desculpa aí, Luiz Paulo. Ele continua sendo esquisito, né? Foi mal de novo. Todo mundo tinha. Eu falei, e por que eu não tenho? Eu falei, não sei. Mas por que? Você tem uma razão, pai? Não sei, não tenho. Você não vai ter, vamos esperar um pouco. Aí, aos 14, porque depois ele foi para o ensino médio, aí usava muita coisa, agora está no último ano, né? Nos últimos 3 anos, degringolou também esse negócio agora, usando WhatsApp, redes sociais, né? Mas não usa, tem uma dosagem. Queridos, cuidado. Há pesquisas falando que na década de 70 e 60 e 80, em que o cigarro, e olha só como que é interessante, o cigarro, tá? Que foi difundido na sociedade e que naquele momento era algo usualmente usável e apreciado, em que os atores de Hollywood, adolescentes, atletas, todos eles apareciam em comerciais de televisão. Eles já estão trazendo pesquisas que, com o uso das tecnologias, entendeu? Saiu daqui para cá, esses dedos aqui. Os usos das tecnologias estão falando que está tendo a mesma comparação de vício daquela mesma geração. Cuidado. Nós queremos ter um alívio do Senhor. Nós queremos ter descanso para nossas almas. Cuidado. Esteja atento. Estejamos atentos àquilo que nós temos vivenciado como pessoas, como igreja. Nós estamos demonizando essas coisas, queridos. Eu uso, é necessário. Mas cuidado, eu preciso cuidar todos os dias. Todos os dias. Para que eu experimente a paz que vem de Deus.
Experimente a paz que não vem pela guerra, mas precisa ser conquistada. Experimente a paz que não vem pelo descanso, mas é preciso pausa para vivenciar, para experimentar essa paz. E por fim, a paz ela não vem pelo conhecimento. A paz ela não vem pelo conhecimento, mas é preciso conhecer a Deus para experimentar a paz. É preciso conhecer o Deus da paz. E aqui nós temos uma mini biblioteca. E esse livro do Max Lucado, 50 milhões de exemplares vendidos, 3,16, a mensagem de Deus para a vida eterna. Nós fizemos uma cantata que cantava assim, 3,16, João 3,16. Muito legal essa cantata. Eu posso ler esse livro, eu posso ler todos esses livros aqui, eu posso ler a Biblioteca de Alexandria inteira, eu posso ter e ser o maior conhecedor de todas as coisas, eu posso buscar conhecimento, eu posso ser alguém que tem muitos diplomas, eu posso ser alguém que tem se dedicado à profissão, eu posso ser alguém que tem uma boa oratória, eu posso ser alguém que lê de forma muito fácil livros e mais livros. Mas se eu não conhecer o Deus da paz, não adianta de nada. Tudo isso é muito legal, todo esse conhecimento é muito importante, em algumas circunstâncias, em alguns momentos. Mas nós precisamos conhecer o Deus que traz a paz. Olha só o que diz o texto na palavra do Senhor, em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Interessante esse texto. Hoje, são duas áreas em que temos tido declaradamente os maiores diagnósticos de enfermidades. A mente, comumente na nossa cultura, e em algumas culturas, ela é considerada e conhecida como a sede do conhecimento, da intelectualidade. E o coração é a sede das nossas emoções. A ponto que a pessoa fala, eu senti uma pontada no coração quando eu tive aquela discussão. Porque culturalmente nós conhecemos assim, nós vivemos isso. Há algumas culturas que creem que são outros órgãos internos até, que são a sede de alguma dessas coisas. Mas esse texto ele fala muito disso, e para o judeu, para esse público, eles também compreendiam assim, de que Deus vai conservar a mente. A mente é o local onde a nossa intelectualidade, o nosso conhecimento acadêmico ou conhecimento de vida, ele é sediado. O coração é onde estão as nossas emoções. Então, para experimentarmos e para vivermos essa paz e conhecer esse Deus da paz, Ele vai guardar a mente e o coração, Ele vai guardar o nosso entendimento, Ele vai nos conservar em paz, aquele cuja mente e o coração estão no Senhor. Então é uma ação de Deus sobre nossas vidas, nesses dois locais que são a fonte da nossa intelectualidade, do nosso conhecimento, daquilo que nós somos, daquilo que nós exercemos como profissão, daquilo que nós conhecemos para realizarmos coisas, que é a nossa mente, e o nosso coração, que é tudo aquilo que nós sentimos. E que essa junção, junto com a alma e com o espírito, ela transcende, ela transporta no nosso corpo, e é onde as pessoas nos conhecem. É a nossa personalidade, é o nosso psique, é a nossa persona. Quando alguém olha para nós, quando alguém fala conosco, quando nós nos comunicamos, nós transportamos aquilo que está na mente, aquilo que está no coração, e assim nós traduzimos as nossas atitudes, na nossa forma de ser, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, na nossa forma de interagir. E a palavra do Senhor diz que Ele vai conservar a mente e o coração daquele que está firme no Senhor. E o último texto que eu quero falar com vocês, que está em Isaías, capítulo 26, o verso de número 3, que diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele
confia em ti. Filipenses fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Lá em Isaías, voltando ao Antigo Testamento, ele fala: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Que interessante esse texto de Isaías, e que ele é muito significativo para o judaísmo, para o Antigo Testamento e para nós como igreja hoje. Isaías, ao escrever esse texto, ele entendia de forma muito plena a utilização da palavra shalom. Aqui traduzido, ele apenas foi escrito uma vez. E tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. No original, esse texto está escrito: e tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. E tu conservarás shalom, aquele cuja mente está firme em ti. Porque a palavra shalom, no seu original, ela tem um significado muito mais abrangente. E as línguas, elas são assim por conta da sua construção linguística. Elas têm um significado muito mais profundo do que a nossa palavra paz. A paz, quando é falado para o hebreu, na língua hebraica, shalom, ele entende que é uma circunstância, é uma vivência, é uma vida sem guerra, sem conflitos, sem situações que prejudicam o ser humano na sua essência. O shalom, ele multiplica essa paz. Por isso Isaías escreve: então o shalom de Deus vai guardar a vossa mente, para aqueles que confiam em ti. Então o shalom de Deus vai guardar a minha mente e a sua mente, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que estão com o Senhor, para aqueles que estão firmados no Senhor. Por isso que a paz não vem pela guerra, a paz não vem pelo descanso, a paz não vem pelo conhecimento, a paz que excede todo o entendimento. O shalom de Deus vem sobre nossa mente, o nosso coração, que transborda na nossa vida, no nosso ser físico, nas nossas relações, com a esposa, com os esposos, com os filhos, no seu trabalho. O shalom de Deus é algo que nós podemos experimentar nessa vida e nessa terra, independente da circunstância que você esteja passando. Pastor, você está falando isso aí, você está vivendo e você vive tudo isso? Não. Mas eu busco todos os dias. Mas eu creio nisso todos os dias. E em algumas áreas da minha vida, Deus tem dado o shalom de Deus. Vocês conhecem a nossa história. E uma área que Deus tem tratado minha família é a área do luto. E exceder a paz, viver a paz que excede o entendimento, é apenas o shalom de Deus sobre nossas vidas. Feche seus olhos, vamos louvar o Senhor com uma canção. Que Deus complete essa palavra. Tua presença pra mim é paz em minha guerra. Tua presença pra mim é luz em meio às trevas. Tua presença pra mim é paz em meio à guerra. Tua presença pra mim é luz em meio às trevas.
faz andar sob o caos, me faz viver o sobrenatural. Então vem e me faz andar sobre o caos, me faz viver o sobrenatural. Ter paz não é ausência de guerras. Ter paz é ter Jesus aqui. Ter paz é viver o céu na terra. Ter paz é ter pra onde ir. Ter paz é ausência de guerra. Ter paz é ter Jesus aqui. Ter paz é viver o céu na terra. Ter paz é ter pra onde ir. Quero te convidar a ficar em pé. Pastor, mas o que tem a ver aquilo que você falou no início do antifrágil? A nossa espiritualidade, nosso ser cristão, ele não pode estar baseado numa fragilidade. Nós não podemos ser pessoas frágeis. Mas também ela não pode estar baseada numa robustez. Nós somos firmes às vezes, nós somos fortes, sim. Mas essa palavra ela veio trazer ao meu coração essa ideia dessa antifragilidade, desse antifrágil. Buscar a paz de Deus, viver a paz de Deus é ser esse antifrágil. Porque a guerra vai vir, as lutas virão, os diagnósticos virão, o luto virá, as circunstâncias adversas nós vamos passar, mas isso vai nos fortalecer a cada dia. Nós não seremos frágeis a ponto de quebrar, nós não seremos tão robustos que isso não vai nos abalar. Sim, vai nos abalar, nós vamos chorar, nós vamos nos prostrar, nós vamos nos decepcionar, mas nós vamos nos levantar, porque nós somos antifrágeis. Porque o Senhor é que nos fortalece. O Senhor fortalece a sua mente, o Senhor fortalece o seu coração. A palavra do Senhor é essa que vem sobre nossas vidas com a ação do Espírito Santo e transforma, e renova, e move, e nos faz andar olhando para o alto, olhando para Cristo Jesus, não para as circunstâncias, porque nós não somos frágeis, nós não somos robustos demais, mas nós somos antifrágeis. Nós somos, para a glória do Senhor, pessoas que crescem a cada dia, pessoas que lutam, pessoas que guerreiam e que têm a sua esperança no alto, que têm a sua esperança no Criador, que têm a sua esperança em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. Eu quero te convidar para orarmos. Nós vamos louvar novamente com essa canção. E quem sabe você chegou aqui fragilizado, quem sabe você é alguém robusto demais, mas Deus quer te ensinar, e Deus quer me ensinar, e Deus quer que possamos crescer. Essa música é bem fácil. Se você não conhece, louve ao Senhor. E se você quer orar junto comigo, vem aqui à frente e vamos ter um tempo de ministração. Tua presença pra mim é paz em meia guerra. Tua presença pra mim é luz em meio às trevas. Tua presença pra mim é paz em meio à guerra. Se você quiser receber essa oração, querido, vem aqui à frente, vamos juntos buscar o Senhor. Diga ao Senhor das suas fragilidades, diga ao Senhor da sua falta de paz, diga ao Senhor das suas guerras. Fale para o Senhor que às vezes você está pacífico demais, mas precisa ter atitudes.
para buscar a paz que vem do Senhor. Vem e me faz andar sobre o caos, me faz viver o sobrenatural. Então vem e me faz andar sobre o caos, me faz viver o sobrenatural. Ter paz não é ausência de guerra. Ter paz é ter Jesus aqui. Ter paz é viver o céu na terra. Ter paz é ter pra onde ir. Sim, Deus, estão aqui os teus filhos, Pai, tua igreja reunida nessa noite, Senhor. E pedimos que no nome de Cristo Jesus, Pai, as nossas guerras, ó Deus, as nossas lutas, o nosso conhecimento, ou quem sabe até uma vida de descanso, pacificamente esperando, Pai, a tua paz, que seja transformada em atitudes, Deus. Atitude de busca, atitude de pacificação, atitude de ouvir a sua voz, atitude de deixar e ser aberto ao sopro do Espírito Santo, à ministração do Senhor, ao declarar do Senhor, que seja construída na nossa mente e o nosso coração. Ó Deus, essa experiência, essa experimentação de uma paz que excede todo o entendimento. E que no Senhor nós somos guardados, Pai. Que no Senhor nós somos compreendidos. E que no Senhor nós vivenciamos a paz que excede todo o entendimento. No nome de Jesus que nós oramos e declaramos, e que seja assim. Amém. Amém. Você pode voltar para o seu lugar? Você pode se assentar.